Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre Gênesis 6. Ali eram o que? Anjos que caíram, que fizeram filhos com as mulheres? Ou eram homens realmente e nasceram filhos híbridos, se no caso eram anjos? Então você vai entender esse assunto, que é um assunto muito polêmico, né? Eu espero que você veja cada detalhe e veja o vídeo até o final, senão você não vai entender. Então pessoal, já vou pedir para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas que você conhecer, se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar o teu like no vídeo e vamos para o vídeo. Então pessoal, a gente vai começar lendo aqui, né, esse capítulo tão polêmico. Eu já estou mostrando para você aqui na esquerda do vídeo, na versão na Septuaginta, ou Septuaginta. A Septuaginta, ou Septuaginta, ela é simplesmente o documento em original, né, mais antigo que temos, onde foram baseadas todas as versões, a maioria das versões das escrituras sagradas, né, das versões em várias línguas, né. Então, a Septuaginta é aquela Bíblia em que é aquela versão em que os 70 judeus se reuniram a mando no período de Alexandre o Grande, para traduzir a Bíblia do hebraico antigo para a língua grega, né? E aí estava contido os livros tanto da Torá como dos profetas, os livros históricos, os salmos e mais alguns outros livros poéticos, que era inclusive a Bíblia da época de Jesus Cristo e dos apóstolos. Então, aqui estou mostrando do lado esquerdo a Septuaginta e do lado direito em português. Eu poderia ler aqui na versão da João Ferreira de Almeida, atualizada, mas eu gosto de ler na versão Almeida Corrigida Fiel, só para eu ter uma melhor, que eu gosto do Almeida Corrigida Fiel, porque para mim ela é mais fiel às palavras originais, não que as outras versões não sejam, né? Porque isso é uma questão só de versão mesmo, né? Eu gosto de ler mais as versões que são um pouco mais parecidas com o original, questão de semântica da palavra, né? Então vamos lá. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui que está a questão, pessoal. Olha, viram os filhos de Deus, aqui muitos vão interpretar que é o que? Anjos. Eles viram que as filhas dos homens eram formosas. Então eles se interessaram, se atraíram por essas mulheres, segundo essa versão, segundo essa interpretação dos que acreditam que aqui eram anjos, né? Então eles tomaram para si de todas quantas puderam, né? E as escolheram, né? Para coabitar. E delas nasceram o quê? Os tais gigantes, que eu vou falar mais à frente, mas vou focar primeiro aqui. Eu vou colocar aqui de novo na Septuaginta, pessoal, onde estava no início do vídeo. Coloca na Septuaginta para começar a explicar para vocês aqui. Olha a palavra que está aqui, ó, filhos de Deus, né? Qual a palavra para anjos? É agelos, né? O ageloi, né? Vou pegar aqui para você, ó. Versículo 2. Olha a palavra que está para filhos. Ruios, filho. E a palavra que está para... Aqui é a palavra Theos, né? Que é Deus. Lembrando que aqui é a Septuaginta em hebraico, em grego, melhor dizendo. Você vê que a palavra aqui é Ruios, né? Ó, Ruios, onde está exatamente a palavra. Vendo os filhos de Deus, né? Ruios, Theos, ou seja, filhos de Deus. Aqui não tem Ageloi Theos, ou seja, anjos de Deus, né? Então, se fosse anjos de Deus, ou no caso aqui a palavra no original, né, no hebraico, e traduzido para o grego, se fosse que o tradutor tivesse visto que a palavra era anjo, ele tinha colocado ageloi, ou agelos, né, que é anjo. Mas não, tá ruios, que é filho de Deus. É uma condição, filho de Deus, pessoal, é uma condição. Então agora bora pegar aqui, você vai falar, mas lá em Jó não está dizendo que é filhos de Deus, e lá não são anjos? Pois muito bem, vamos lá para Jó. Jó, capítulo 1, verso 6. Estava até marcado aqui. Olha aqui como é que vai estar. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Agora vamos pegar essa parte aqui, ó. Filhos de Deus. Filhos, cadê? A palavra vai estar aqui. Agelos. Olha a palavra que está aqui, pessoal. Agelos. Então,
A palavra que está aqui para filhos de Deus é exatamente agelos, ou seja, quando os anjos de Deus foram se apresentar para o Senhor Deus. Olha aqui a palavra teos aqui, ó. Olha, viu? Agelos teos. Os filhos de Deus, ó, foram se apresentar, né, diante de Deus. Então aqui em Jó 1,6 é muito claro que é anjo. Por quê? Porque a palavra no original é agelos, né? Agelos. Ou seja, e lá em Gênesis capítulo 6, verso 2, não é agelos, é huios, ou seja, filho, filho de Deus. É uma condição, é uma característica. Não é uma questão de ser celeste, né? Vou pegar outra versão também para vocês aqui, outra passagem que é Jó, capítulo 38, e o verso 7. O que vai estar dizendo? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Pois é, filhos de Deus de novo, né? No mesmo livro de Jó. Bora ver aqui o que está dizendo. Agelos. O que é isso? Agelos. Anjo. Lembrando que, pessoal, a palavra anjo, né? Agelos, ela tem um significado de espírito enviado, né? Então, espírito ministrador enviado, né? Então, esse é um anjo. Ele é um enviado. Então, a palavra aqui é agelos. Olha aqui, ó. O que são essas estrelas da alva? Os anjos, né? Juntamente, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, né? Que é a mesma referência tanto para a estrela da alva como a filhos de Deus, o significado, o contexto é o mesmo. Então, tá vendo aí? É agelos. Então, o tradutor da Septuaginta colocou exatamente a palavra no original, agelos. Lá em Gênesis 6 é huios, que é filho de Deus, e não agelos teos, ou seja, anjo de Deus. Não, é huios teos, filho de Deus. É uma característica, é uma condição. Já em Jó, ele colocou exatamente agelos, que é anjo. E em Jó 38 também, do mesmo jeito, agelos. Então não é a mesma coisa, pessoal. Filho de Deus aqui em Jó capítulo 1, verso 6 e Gênesis capítulo 6, verso 2. Não é a mesma coisa. Então está explicada a questão do que seriam os filhos de Deus ali. Eram seres humanos mesmo. Então, pessoal, a gente já explicou a questão dos filhos de Deus. Está explicado isso aí. Agora bora para a questão, explicar o restante da questão dos gigantes. Então, depois que aconteceu essa mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, né, em que geraram filhos, o que é que aconteceu naquele tempo? Naquele mesmo tempo, né, que aconteceu isso, o que é que o Senhor disse? Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, né? Interessante, não com o anjo, né? Deveria dizer, né? Não contenderá o meu espírito para sempre com o anjo, né? Que o anjo desceu, caiu em tentação e pegou as mulheres, as filhas dos homens, né? Não, é homem como mesmo, homem com mulher, melhor dizendo. Porque ele também é carne, olha só, é carne, né? Então é ser humano. Porém, os seus dias serão 120 anos. Isso aqui é um outro assunto, não vou explicar agora. Aí, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Agora, bora explicar essa questão aqui, pessoal. A palavrinha gigante. Vou colocar aqui na versão que tem Strong, né, na versão João Ferreira de Almeida atualizada, vai estar dizendo já o que é, ó. Vou colocar aqui gigantes. A palavra é nefil. Nef que vai para nefilim, né? Ou nefal. Que tem o significado de quê? De caído. Ser caído, né? Cair, deitar, estar no chão, né? Bora ver aqui no hebraico, na Bíblia de Estudo hebraica, né? No original. Como é que vai estar escrito? Aqui, ó. Vou pegar aqui a palavra, aqui, o versículo 4, né? Olha como é que vai estar a palavra. Nefil, nefilim, nefal, ou seja, a mesma coisa. Então a tradução foi correta. Estar caído. Então o significado de gigante é o quê? É altura? Não. É estar caído. É uma condição de quê? De queda. Então do mesmo jeito que a questão de filho de Deus aqui é uma condição, não é anjo, mesma coisa o nefilim. Não é um ser híbrido, é estar caído. Então, pessoal, olha o contexto agora. Eu vou explicar para vocês agora o versículo, depois eu vou explicar no original o que significa cada palavra, né? Que é nefilim, que é estar caído, os caídos. Quem seriam esses caídos? Bora entender aqui. Vou ler de novo. Havia naqueles dias gigantes na terra. Então, Moisés, quando estava descrevendo isso aqui, o que é que ele estava dizendo? Naquele tempo existiam o quê? Os caídos, os nefilins. A palavra é nefilim no original. Então, não tinha caído só depois que teve a mistura entre filho de Deus com filho dos homens. Ou seja, os que eram convertidos a Deus, que se apostataram, né? E entraram as filhas dos homens e começou... E ali, pessoal, casamento não é só no sentido de casar com várias mulheres, não. Pode imaginar que tinha todo tipo de promiscuidade, viu? Pode imaginar o que você imaginar na sua cabeça aí, é nesse sentido mesmo. É questão de... Eu não posso nem falar as palavras aqui por causa do YouTube, mas é aquelas coisas mais perversas que você pode imaginar.
Ou seja, o pessoal se corrompeu. Você vai ver depois quando eu ler no final aqui. Então, naqueles dias que eles entraram, os filhos dos homens, os filhos de Deus, nasceram muitos filhos e filhas, ou seja, começaram a se misturar. Já tinha gigantes naquele tempo, que eram os caídos. Então não caíram só no momento da mistura de casamento. Já tinha gente caída antes. Esses gigantes é no sentido também, no sentido, pessoal, de pessoas de renome na época. Porque é o que, é que o texto vai falar. Ó. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens. Então não foi só quando teve essa mistura de casamento. Já tinha esse pessoal caído. E delas geraram filhos. Estes, quem são esses estes? Os filhos que da mistura, né? Entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Quem são os valentes na antiguidade? Os mesmos são comparados com os gigantes que já tinham antes. Então, já existia gigante antes. Vou falar nas minhas palavras aqui. Então, pessoal, já existia gigantes antes, pessoas caídas antes, pessoas de renome na antiguidade. Mas depois que os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e geraram filhos, esses também se tornaram valentes de renome, assim como os gigantes que tinham antes e continuaram tendo depois. E para quem acompanhou meu vídeo, eu peço que veja o vídeo sobre Caim, eu expliquei um pouco sobre essa questão da sociedade caída do tempo de Caim. Quem Caim era, os descendentes dele. Então vai entender juntando com esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora. E viu o Senhor que a maldade do homem, e não do anjo, se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Olha aqui, pessoal, o que é que eu falei? A perversidade, a promiscuidade e todo tipo de malícia que você imaginar. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, olha quem era o diferencial nessa época. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações, ou seja, passou todas as gerações de gente corrompida, Noé permaneceu fiel. Os outros não, se corromperam porque os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens e perderam a identidade de servos do Senhor. Noé andava com Deus, assim como Enoque também, né? Um detalhe interessante, Noé andava com Deus, Enoque também, isso é dito. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, a terra inteira. E encheu-se a terra de quê? Violência, que eu acabei de falar. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne o quê? Os anjos vieram e hibridizaram filhos com as filhas dos homens. O pessoal aqui está falando o tempo todo de seres humanos. Não tem anjo em momento nenhum aqui. Eu acho que está muito claro. E se você tiver alguma dúvida ainda, é porque quer ter. Pessoal, para complementar o que eu estou falando, para vocês ficarem mais claro na mente de vocês, o que serão os filhos de Deus, olha só. E a 7, versículo 28, né, do capítulo 4. E a 7 também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Você vê que existia uma corrupção na terra, pessoas caídas, mas a partir desse nascimento de Enos, começou -se a invocar o nome do Senhor, ou seja, uma família de pessoas que serviam a Deus começa a ser estabelecida. A partir dali, todas as gerações depois de Enos começaram a buscar o Senhor. Claro que depois eles foram se corrompendo também, porque no final só sobrou quem? Noé e a família dele. Então tá aqui, pessoal, você entender que seriam esses filhos de Deus, os que eram retos diante do Senhor, e os filhos dos homens eram os caídos, que assim como Caim também se corromperam, entendeu? É nesse sentido. Só vou colocar umas perguntinhas aqui. Aquela pessoa que quiser defender ainda assim, depois da minha explicação aqui, não tem problema não, pode discordar à vontade, não tem problema. Eu não tenho, meu canal aqui não é censor, não tem censura, pode falar. Mas quem quiser continuar dizendo que é anjo ali, filho de Deus é anjo e teve filho híbrido com mulher, vai ter que defender que anjo pode fazer filho com animal, vai ter que defender que ser humano pode fazer filho com animal, vai ter que defender que o anticristo vai ser o filho de Satanás com uma mulher, vai crer que ainda os anjos podem cometer esse mesmo pecado. Então, vai longe, entendeu, pessoal? Vai longe essa interpretação. Que eu saiba, o ser humano se coabitar com um animal não consegue ter filho. E nem um anjo com um animal. Então, vai ter que defender isso por tabela. Por quê? Porque tem que ser coerente em toda a sua interpretação. Não adianta interpretar só o que quer isolado, não. Tem que levar toda a linha teológica adiante. Então, pessoal, é um tema polêmico. Eu acho que eu dei uma explicada boa. Então, deixa o teu like no vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.